nacional, não é um governo extralocal. Porque a mente de Deus deve ser compreendida por cada assembleia local, porque cada assembleia local tem características distintas, vive horas distintas, está em tempos distintos da sua jornada com o Senhor. Éfeso não é Laodiceia, Filadélfia não é Esmirna, Tiatira não é Sardes. Então as demandas do Senhor são específicas para cada Ele assembleia. citou as 7 igrejas da Ásia, onde Jesus Cristo fala para as 7, se não me falha a memória, quem tem ouvidos ouça o Espírito. Então está escrito na Bíblia, há cerca de 2000 anos, e toda a Bíblia remonta à vida espiritual. A vida espiritual não tem nada a ver com a natural é contida nela. E a espiritual é governada por Deus, direto no homem interior, atingindo a alma do homem e fazendo o homem ter transformação da mente. Tanto que no sábado nós temos uma live focando em falar transformação da mente, mas não é só a mente, é o caráter, é a conduta. E só mudando exatamente cada um de nós pode ver se o caráter, a conduta, está melhorando, né? Se está agradando a Deus. Quando a gente desagrada a Deus, a gente fica muito perturbado por dentro, né? Então é aí que nós estamos nos edificando, ou sendo edificado por Jesus Cristo. Então, por isso, a grande pergunta é, já que estamos falando sobre isso, da igreja, da casa de Deus, como lugar do governo de Deus, como terminamos ontem. A grande pergunta no Apocalipse é, ó, a grande questão, quem tem ouvido? Acabei de falar. Essa é a grande questão, amados irmãos, para cada assembleia local. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é assunto para nós agora, mas já que foi aí que começamos de novo, tocando nessa nota governo, como lugar da casa de Deus, o lugar que Deus busca para o seu descanso, é um lugar onde seu governo é real, então pense sobre isso. Quem são os vencedores mencionados nas 7 cartas do Apocalipse? Como você os chamaria? Quem são eles? Você pode ter seus conceitos específicos, mas de acordo com o que está escrito nas 7 cartas, só há uma resposta. Os vencedores em cada uma daquelas assembleias são aqueles, dentro dessas assembleias, que têm tido capacidade para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Não é com esse ouvido que ele se gesticulou ouvido para falar de ouvir, mas não é com esse ouvido, nem com esses olhos que a gente enxerga e ouve, mas é de coração, é uma revelação, é uma verdade que você encontra e ninguém consegue derrubá-la, porque você tem convicção, você tem discernimento. E ele está falando exatamente dentro das assembleias aquele que ouve. Esse é o vitorioso, né? Esse que está se desenvolvendo, esse que vai acabar ganhando mais galardões, mais coroas, que na verdade está edificando Cristo nele. Essa é a minha forma de falar o que eu estou compreendendo. E a sua, qual que é? Esses são os vencedores. Então não é uma Vencedores. questão posicional. Porque Isso vencedores, hoje eu vi essa palavra que ele falou, vencedores, né? É vencer esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Pai Nosso fala, não deixeis cair em tentação. E esse mundo vive tentando a gente, para a gente falar uma palavra torta, uma palavra torta, sair de um equilíbrio. Ele vive desequilibrado. E geralmente ligado à questão de dinheiro. Geralmente ligado à questão de mentira, de simulação, inverdades, acusações. Oh, Cristo não foi cuspido na cara? Não apanhou? Não fizeram tudo aquilo com ele? Não vão fazer com os filhos, com os irmãos dele melhor, os seus discípulos? Fizeram com Pedro, fizeram com Paulo, e vão fazer com qualquer um de nós que seja discípulo de Cristo. Senão nós não estamos sendo discípulos de Cristo. nos chama muita atenção. Muita atenção.
Não é uma questão de governos instituídos. É questão se tem havido capacidade de ouvir as demandas do Senhor para cada assembleia. Porque, meus irmãos, em O dia, meu trabalho, 24 horas, é tentar depurar e compreender o que Deus quer que eu faça. E o mundo fica assolando. O mundo fica atacando, agredindo, distraindo. E a gente procurando entender. Como se você quisesse escutar alguém no meio de uma balbúrdia qualquer, um monte de barulho, alguém está falando alguma coisa, você fica aquele esforço para entender aquela pessoa que ela está falando, e aquele barulho, né? E isso acontece espiritualmente. Eu às vezes fico atordoado, eu quero saber o que Deus está falando, mas as mentes que nem sabem que estão sendo utilizados pelo inimigo estão atacando. E a gente não pode atacar a pessoa, o ser humano, mas sim advertir para que eles, para que todos nós tenhamos um novo nascimento, e mais do que novo nascimento, uma maturidade espiritual. Isso nós conseguimos na academia e trabalhando conosco. Nós ficamos 3 horas esperando dúvidas, perguntas, para que a gente possa trazer a luz para as dúvidas de cada um. Pasmem, as pessoas têm dificuldade enorme de fazer perguntas, porque o inimigo pega a mente de cada um, ou porque acha que não sabe nada, ou porque se falar vai agredir, ou porque cada um fica fazendo censura e não deixando o coração falar mais alto. É lógico que o coração às vezes está enchendo de entulho. Então nós precisamos desentulhar os nossos corações. Esse é o trabalho para qualquer cristão verdadeiro. Né? Mas não atacar o outro, não agredir o outro e ter misericórdia de todos nós. Só Cristo foi perfeito. Só Cristo será perfeito. tão desafiadores que nós vivemos. O nosso principal problema como Assembleia do Senhor é endurecimento dos nossos ouvidos. Tá vendo? O Como... principal problema é, ele falou endurecimento do ouvido, né? Ele gesticulou com o ouvido aí. Mas na verdade é endurecimento do coração. O coração fica cauterizado, congelado, petrificado. E eu choro, senhores, eu choro. Só que eu choro por dentro, né? Às vezes até por fora. Mas choro porque eu vejo a pessoa que eu amo e ela tem um coração de pedra, ela não entende, ela fala, fala tudo contrário que está na Bíblia, quando fala de Bíblia. Agride, não entende, não escuta, não pergunta. Porque o demônio está encampando essa pessoa. Ela está calcificada, um coração duro, é triste. Mas e Jesus Cristo foi diferente? Ele deu a vida dele, não é alguém tirou a vida de Cristo. Ele deu para poder a gente ressuscitar com ele espiritualmente. Ele ressuscitou com um corpo glorificado, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo para nós fazermos o mesmo caminho. Sermos purificados primeiro, que é o fase que nós estamos, nós filhos de Deus, para depois ascender aos céus com um corpo glorificado e viver eternamente com ele. E as pessoas estão preocupadas com esse mundo. Nosso querido irmão nos lembrou do texto de Hebreus 4:2 nessa manhã. A palavra que ouviram não lhes aproveitou. A palavra que ouviram não desaproveitou. Está escrito na Bíblia, há 2000 anos. Isso acontece todo dia. Quer seja o Espírito Santo falando direto, ou através de uma outra pessoa. Mas é o Espírito Santo. Por exemplo, quando eu falo com uma pessoa, mais importante se ela me ouve aí com o ouvido humano, me ouve com o coração, ela consegue ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para ela. Daí cai a revelação. Ela fala, entendi. Mas tem que ter amor, tem que ter pergunta, tem que ler uma coisa com amor do que está lendo.
Não adianta ler a Bíblia só por ler a Bíblia. Tem gente que fala que eu li a Bíblia, li até aqui, li até ali, mas não viveu a Bíblia. A Bíblia é uma palavra viva. A nossa vida não é só essa vida natural. A nossa vida, a vida de um cristão verdadeiro, é sobrenatural. Então não foi agarrada, misturada